E então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade Montanha. Sou o Coach Montanha e estou trazendo para você hoje a nossa aula, cujo tema é o princípio 80-20 na prática. Então, qual é o grande objetivo dessa aula? É te ensinar como aplicar a estrutura do princípio 80-20 na sua vida, na estrutura dos teus treinos, na estrutura da tua dieta, na parte da alimentação, ou até mesmo no estilo de vida. Então, vem comigo que essa aula hoje vai ter um grande conhecimento prático para que você possa estar se desenvolvendo de uma forma mais eficiente, tá? Utilizando cada vez menos energia. Então, já vamos começar o compartilhamento da tela. Vamos lá. Essa é a nossa aula 04, o princípio 80-20, aplicado, né, na prática. Então, de acordo com o Tim Ferriss, que já está nessa nota da gente, Tim Ferriss é um cara conhecido por fazer muita autoexperimentação em relação a treinamentos, suplementos, estilo de vida. Então, ele é um cara conhecido por ser um grande experimentador das coisas. Essa frase aqui é dele, que fala que o princípio 80-20 é a pedra fundamental da vida baseada em resultados, ou seja, é o princípio por trás da eficiência na vida. Então, nessa aula de hoje, você vai estar aprendendo junto comigo o que é o princípio 80-20. Você vai estar aprendendo também por que o princípio 80-20 ele é tão importante. Um outro ponto é como é que você pode aplicar o princípio 80-20 na estrutura do teu treinamento, como você vai poder também aplicar o princípio 80-20 na estrutura da tua dieta. E, como sempre, no final, a gente vai ter um resumo geral dessa aula. Então, vamos embora ao primeiro tópico. O que é o princípio 80-20, Montanha? O princípio 80-20, ele afirma que a maioria dos nossos resultados, né, consequências daquilo que a gente faz, ou os produtos que a gente produz, né, com o trabalho, meio do trabalho da gente, é o resultado da minoria das causas, fatores e esforços, de uma forma bem literal. Isso significa que 80% daquilo que a gente realiza com o nosso treinamento de dieta ou trabalho diário resulta de 20% do tempo que investimos nessa tarefa. E ainda coloquei, né? Parece absurdo, né? Qual é a grande questão? Esse é um princípio relacionado com a eficiência, né? Vendo essa imagem do lado, você pode perceber o seguinte: com 20% de esforço, você alcança 80% do resultado. Montanha, essa é uma fórmula exata? Calma, vamos chegar lá na frente, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a estrutura, mas eu quero que você entenda que existe sim um desequilíbrio em relação à energia que você emprega, tá? A dedicação que você coloca e o resultado que você alcança, tanto de maneira positiva, como também de maneira negativa, já que é isso que essa imagem está mostrando, né? Afinal, 80% de esforço é o responsável por apenas 20% dos seus resultados, certo? Então, tem uma frase aqui de Johann Goethe, que fala que aquilo que mais importa jamais pode ficar à mercê do que pouco importa. Então, é a questão de mais importante, né? Ele vai sempre estar sendo colocado em primeiro lugar. Então, se o resultado que você espera, tá, em relação ao treinamento é alcançar uma perda de gordura, 10 quilos, você vai ver que a dedicação que você vai aplicar de maneira inicial, esse kickstart, ele vai fazer com que o processo inicial, né, que é o ponto mais importante, vai trazer mais resultado. A montanha, o que pouco importa. O que importa, você vai aprender a descartar. Então, vamos embora, próxima etapa. Essa é a descoberta de Pareto. Tá? Quem foi Pareto? De onde é que veio essa ideia de princípio 80-20? Então, vou falar para você um pouquinho da história. Esse modelo do princípio 80-20, ele foi desenvolvido em 1897 por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Tá? Desde essa descoberta dele, vários nomes já foram dados para a estrutura do princípio, desde o princípio de Pareto, lei de Pareto, regra 80-20, princípio do mínimo esforço e também conhecido como princípio do desequilíbrio, justamente por conta dessa questão do menor esforço produzir o máximo de resultados. Então, o princípio 80-20 ele ajudou a moldar o mundo moderno, devido a essa ambiguidade do processo de influência, né, que muitos conquistadores, muitas pessoas poderosas que tiveram contato com a estrutura do princípio 80-20, pessoal investidor, entusiasta da ciência da computação, e engenheiro de qualidade, colocaram de energia para se utilizar desse processo. Então, isso fez com que pessoas poderosas se utilizassem disso para se desenvolver, enquanto a grande maioria das pessoas, ou seja, 80% ou mais da população, continua sem saber como é que funciona a estrutura do princípio 80-20. Então,
mesmo com tantos usos práticos, né, o princípio 80-20 ele continua sendo um dos grandes segredos do nosso tempo, pois somente uma fração de seus poderes, né, é aproveitada. Porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que utilizar o princípio 80-20 é buscar o máximo de eficiência, utilizando do mínimo esforço necessário. Então, às vezes, ficar só na ideia do 80-20 em matéria de produção, né, de resultados, através da questão do pequeno esforço, esconde uma grande faceta do princípio, que é a possibilidade de trazer resultados nas mais diversas esferas sociais, físicas e de vida. Então, o que é que Pareto descobriu? Ao estudar os padrões de riqueza e de renda, né, do século XIX, ele acabou percebendo que essa estrutura funciona para tudo que ele está envolvido, tudo aquilo que ele conseguiu encontrar desde o nascimento, né, o crescimento de folhas e frutos de uma árvore, até a questão econômica. Então, esse é um dos pontos que ele acabou percebendo que esse princípio se correlacionava muito bem. Então, duas coisas que ele acabou descobrindo, né, dois fatos curiosos que ele acabou descobrindo durante esse período da pesquisa dele é, existe uma relação matemática consistente entre as proporções da população e a quantidade de riqueza. Tá? De uma forma bem simplificada, né, utilizando essa correlação, é possível prever que 10% da população é proprietária de 65% das riquezas. Ou seja, como eu falei anteriormente, existe um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, né, na distribuição de renda, na distribuição de resultados, é a chave para esse processo. Então, de uma forma ou de outra, ele acaba sendo extremamente previsível. Né? Uma outra descoberta foi que os padrões desequilibrados, eles acabam se repetindo, como eu falei anteriormente, em todos os lugares, em tudo aquilo que ele foi pesquisar, em tudo aquilo que ele teve contato. Então, de uma forma quase que idêntica, os resultados que ele encontrou em algumas cidades, ele acabou descobrindo que outras cidades também se repetiam no mesmo processo. Então, a estrutura do princípio de Pareto, né, ou do princípio 80-20, é do desequilíbrio. O desequilíbrio é o responsável por trazer resultados. E aí vem uma pergunta que você pode estar considerando extremamente importante. Montanha, por que o princípio 80-20 ele é tão importante? Ele é importante pelo seguinte fato, ele é contraintuitivo. Então, a tendência que a gente tem é de esperar que na vida, né, existe um equilíbrio onde 50% do seu esforço vai ser recompensado por 50% do trabalho. E 100% do seu esforço vai ser resultante, né, vai trazer como resultado 100% daquilo que você espera no seu trabalho. Só que, de uma forma ou de outra, isso não deixa de ser uma falácia. E ela acaba se mostrando imprecisa, danosa, e assim, por incrível que pareça, ela está presa, né, ela faz parte do mapa mental, do mapa da realidade de praticamente todo mundo. Então, o princípio 80-20 ele afirma que quando dois conjuntos de dados, ou seja, quando você tem duas informações para colocar de maneira conflitante, esses dados podem ser analisados e a conclusão mais provável é que exista um padrão de desequilíbrio. Eu deixei bem claro aqui essa estrutura como um 65-35, um 70-30, um 75-25, um 80-20, um 95-5, ou inclusive esse 99,9, né, por 0,1. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes, às vezes, um pequeno grupo vai conseguir ter um grande resultado, um resultado absurdo em relação à população. Às vezes, esse número ele é um pouco maior. Então, uma grande quantidade de esforço que você imprime, seja num treinamento mais específico, seja num período de manutenção da tua dieta, vai fazer com que, de maneira, né, contrária, do outro lado dos dados, você acabe tendo um resultado específico, como, por exemplo, digamos que 65% da sua dedicação na alimentação vai trazer somente 35% de resultado. E, por outro lado, os 35% de dedicação que você vai estar aplicando ali naquela fase inicial, buscando fazer as melhores escolhas, né, buscando fazer com que a alimentação que você está tendo ela seja extremamente natural, seja composta e rica, né, em vitaminas e minerais, bons carboidratos, quase nada de açúcar, boas proteínas, uma gordura de boa qualidade, vai fazer com que você tenha um grande resultado. Então, esse desequilíbrio ele é um padrão, ele é comum de ser encontrado e ele é esperado que seja encontrado quando você está juntando dois dados e colocando um contra o outro. Um outro ponto interessante é, Montanha, como é que eu posso aplicar esse princípio 80-20 no meu treinamento? Tá? Eu já deixei essa frase aqui do Dr. Stephen Seiler, né, da Universidade de Agder, que ele fala o seguinte: com nossa pesquisa fica claro que os atletas de elite, eles treinam de 80% do tempo no que chamamos de baixa intensidade
e gastam apenas 20% do seu tempo treinando forte. Então, já com essa nota de rodapé, eu já vou deixando claro desde o início que existem correlações dentro da estrutura do treinamento, você vai ver um pouquinho mais na frente, eu vou deixar isso mais delineado, um pouco mais claro. Formas de você aplicar o conceito 80-20 para alcançar o resultado que você quer com o seu treinamento. Ele pode ser um treinamento de musculação, levantamento de peso, um crossfit, um treinamento funcional, não importa. Tá? Tem casos de alunos que trabalham com corrida, ciclismo, natação e obtiveram os melhores resultados possíveis utilizando a mesma estrutura do princípio na programação e na execução do seu treino. Então, um programa de treino seguindo o princípio 80-20, ele permite que você tenha um ritmo leve na maior parte do programa, seguido de poucos momentos onde o treino vai ser bem mais intenso. Então, você vai ter uma grande predominância no trabalho de baixa ou de média intensidade, em contrapartida, durante pequenos intervalos de tempo, né, dentro dessa estrutura, onde você vai estar fazendo essa divisão do teu programa, é onde você vai estar atacando com alta intensidade. Então, respaldado por pesquisas recentes, tá? Pesquisas atuais dos últimos 5 anos, é possível afirmar que um desequilíbrio entre treinos mais leves, ou seja, treinos de baixa e média intensidade, e treinos mais extenuantes, tá? Dentro dessa zona entre 20% e 40% dos dados mostram que existe uma adaptação positiva, tanto na capacidade cardiorrespiratória, como nos níveis de força, na resistência muscular e na flexibilidade. Ou seja, pesquisas têm mostrado que quando você tem um equilíbrio na programação do treino e você acaba dosando essa relação entre treinos de baixa intensidade e treinos de alta intensidade, você consegue ter adaptações positivas na tua estrutura, não só fisiológica, mas também neurológica. Então, isso é extremamente importante para alcançar os resultados, levando em consideração o treinamento. E aí vem um ponto importante, como é que a gente pode aplicar isso na prática? Tá? Se você faz treinamento funcional, treino de força, não importa, é possível aplicar isso. Então, no treinamento é importante entender onde e como você vai aplicar o princípio 80-20 dentro dessa estrutura do programa de treino. Por exemplo, digamos que você quer aplicar esse princípio na distribuição dos treinos funcionais ao longo da semana. E você só dispõe de tempo para realizar 4 sessões de treino. Então, seria um treino na segunda, na terça, um treino na quinta e outro na sexta. Então, você coloca um descanso aí no meio do caminho, tá? Por questões de trabalho. Então, seguindo a lei de Pareto, seguindo o princípio 80-20, 3 dessas sessões de treino vão ser realizadas com intensidade muito baixa ou com intensidade moderada. E apenas uma sessão de treino vai ser realizada em alta intensidade, que é o que eu costumo chamar de uma semana de volume 80-20. É onde o volume dos treinos semanais, o volume total, tá? ele segue, né, essa estrutura do princípio 80-20. Por outro lado, também é possível aplicar esse princípio em cada sessão de treino. Então, imagine que nesse exemplo anterior, né, a pessoa vai lá fazer os 4 treinos, mas ela quer distribuir dentro da sessão de treino essa correlação de 80-20 na busca pelo melhor resultado. Então, alcançar 80% de resultado ou mais, com 20% de esforço ou menos. Então, essa estrutura de treino ela pode ser dividida em blocos de tempo, e essa é a prática que eu tenho quando eu monto os treinos aqui no CTH. Tá? Tanto os treinos híbridos quanto os treinos de Kettlebell Sport, os treinamentos híbridos. E um ponto importante, quando eu monto planilhas de treino para os meus alunos da consultoria online, é dessa forma que eu também faço a divisão. Eu utilizo a sessão de tempo 80-20. Eu aplico dentro da sessão de treino essa subdivisão. Como é que funciona a montanha? Então, uma sessão que dura, em média, 50 minutos, ela vai ter 40 minutos executados numa estrutura de baixa ou média intensidade. Normalmente eu faço a distribuição de baixa ou média intensidade, sendo a preparação do movimento, onde a pessoa vai alongar, vai aquecer com alguns movimentos. Ela é considerada de baixa intensidade, e a parte de média intensidade a gente vai trazer com o bloco fitness, ou os blocos metabólicos, o bloco fitness 1 ou o bloco metabólico. Por outro lado, eu vou ter apenas 10 minutos reservados para um trabalho de alta intensidade, que é o que eu considero como também um bloco metabólico, mas um bloco metabólico com cada vez mais intensidade, ou bloco fitness 2. Aí você fala, Montanha, mas eu faço exercício de levantamento de peso, eu sou basista, né, faço powerlifting, ou eu faço levantamento de peso olímpico, ou sou strongman, tá? Treino crossfit. Como é que eu posso fazer para ter uma divisão dessa dentro da minha planilha de treino, de desenvolvimento de força? Eu quero realmente ficar mais forte, respeitando o princípio 80-20. Então, da mesma forma, você vai trabalhar 80% do volume do seu treino sendo dividido dentro dos percentuais de carga.
Eu deixei esse exemplo aqui embaixo do treino de deadlift, para deixar bem claro como é que funciona. Tá? Então, até o percentual de 80% da carga, já fica bem claro, né, como a gente pode trabalhar isso, dentro dessa zona de 80% da intensidade, ou seja, uma intensidade de baixa a média, considerada de baixa a média intensidade, é onde a gente vai trabalhar com o máximo volume de repetições. Isso é o que eu chamo de seção de volume 80-20. Então, a gente vai estar trabalhando com 80% do volume de repetições. Então, você pode ver que nesse exemplo eu tenho com 50% da carga, a barra carregada, com 50% da carga máxima que esse atleta, que esse aluno consegue treinar, ele vai executar 4 séries de 2 repetições. Vai aumentar a carga da barra, tornando ela agora pesando 60% da sua máxima. Vai executar, então, 3 séries de 2 repetições. Já na sequência, ele vai aumentar a carga mais uma vez, vai executar 2 séries, mais 3 séries de 2 repetições, e com 80% para fechar a estrutura de baixa e média intensidade, ele vai então trabalhar com 2 séries de 2 repetições. Montanha, a parte da alta intensidade, como é que funciona os outros 20%? É aí onde a gente vai estar entrando com um programa onde o foco desse aluno é trabalhar 85% e 90%, né, da sua carga máxima. Quantas séries ele vai fazer? Com 85%, 2 séries, 2 repetições apenas, 4 repetições totais, e com 90% da sua última carga, ele vai executar somente uma série de 2 repetições. Então, dentro da estrutura do programa, tudo que ele vai estar executando, né, dentro da alta intensidade, que aquilo que vai trazer um grande resultado que ele espera, é onde realmente vai estar o esforço dele, ele vai executar somente 6 repetições, trabalhando com cargas cada vez mais altas. Ou seja, ele teve 80% do volume sendo lançado dentro de uma baixa intensidade e somente 20% trabalhando com alta intensidade. Por outro lado, é possível aplicar dessa mesma forma, essa mesma estrutura de treino, né, de estrutura de resposta o princípio 80-20 em exercícios cíclicos. Você pode falar, Montanha, eu sou ciclista, eu sou nadador, sou um triatleta, também faço corrida. Então, essa distribuição ela pode ser feita levando em consideração, por exemplo, a distância percorrida. Se você corre, tá? O exemplo que eu coloquei aqui é um treino orientado pela distância, um treino for distance, que dura 50 minutos. Aí você pode falar, Montanha, mas como é que eu faço para entender essa estrutura do treino? É só um exemplo, mas eu posso deixar bem claro para você. Você vai trabalhar dentro de 80% do tempo nas suas zonas de baixa intensidade. Então, zona 1, zona 2 são zonas bem baixas, bem mais tranquilas. Né? Nessa planilha de treino não aparece, mas você tem a zona 3 e a zona 4, que são zonas de intensidade mais moderadas, tá? Onde esse aluno vai passar, né, 80% do tempo se exercitando numa intensidade moderada a moderada para intensa. Então, são 40 minutos, 25 minutos numa zona 3, na sequência mais 15 minutos com a frequência cardíaca ficando mais alta. Então, nesse exemplo de planilha, eu já deixei aparecendo a frequência cardíaca, né, a zona de frequência, no mínimo tal frequência, no máximo tal frequência, e somente ao final do bloco, nos últimos 10 minutos, é onde vai ter aquele sprint, é onde vai ter aquela busca pela intensidade mais alta, que é a zona 5 com a frequência cada vez mais alta. Esse é um exemplo de uma sessão de intensidade 80-20. Então, aqui, ele está trabalhando dentro dessa estrutura para que a intensidade dessa corrida específica, poderia ser um ciclismo, poderia ser uma natação, ela se mostre e se torne cada vez mais alta, cada vez mais intensa, porém, tendo cada vez menos tempo dentro dessa zona. Então, em resumo, é possível aplicar o princípio 80-20, tá? E toda essa estrutura de variáveis em qualquer tipo de treinamento, garantindo uma margem de segurança. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, porque a grande importância de um programa de treino assertivo é garantir que, enquanto ele traz resultado, ele também traz de maneira igual, tá? Ou, quem sabe, desequilibrada, cada vez mais segurança. Porque do que adianta resultado se a chance de se lesionar for cada vez maior. E aí vem aquele ponto principal que pode estar deixando você com a pulga atrás da orelha. Você se pergunta, Montanha, como é que eu posso aplicar o princípio 80-20 na minha estrutura alimentar, na minha dieta? O princípio, quando aplicado à nutrição, ele trabalha com estrutura cada vez mais moderada. Porque enquanto você tem 80% das suas calorias ou das suas escolhas alimentares, né, ou inclusive do tempo, a quantidade de vezes, as suas refeições diárias, você vai estar se mantendo longe de alimentos processados, buscando cada vez mais fibras, verduras, né, boas carnes,
gorduras de boa qualidade. Você também tem 20% do tempo ou das calorias, onde você vai estar aproveitando algumas comidas que não são tão saudáveis. Tá? Isso permite que você tenha uma grande flexibilidade e faz com que você tenha uma grande aderência à estrutura da dieta. Então, essa é uma das grandes questões que trazem essa viabilidade dessa forma de se alimentar, porque fazem com que você crie uma boa relação com a comida, sem se sentir privado, sem se sentir restrito em relação às escolhas que você vai ter dentro dessa estrutura da alimentação. E aí vem a grande questão da aplicação, as vantagens e as desvantagens de você ter uma estrutura alimentar 80-20. Eu trouxe essa frasezinha de Evelyn Tribole, do livro The Intuitive Eating Workbook. Ela fala o seguinte: toda vez que você honra sua fome, esse único ato de colocar comida na sua boca é reconstruir, né? É um processo que vai fazer com que você acabe reconstruindo a confiança mais uma vez. Então, é importante sempre construir uma boa relação com a forma como você se alimenta. Afinal, a gente precisa de comida para viver. E se muitas vezes comer, né, for cair na tentação de fazer péssimas escolhas, a gente vai acabar trazendo para a vida da gente resultados que não são tão positivos. Isso vai fazer com que, no longo prazo, né, a gente acabe alcançando, talvez, problemas de saúde. Essa é uma das grandes questões para que você sempre desenvolva uma boa relação com a forma como você se alimenta. Então, vamos dividir a estrutura alimentar usando o princípio 80-20 em dois blocos. Você tem um bloco 80%, que é a porção saudável da tua dieta, é onde você vai estar se afastando ao máximo de alimentos processados, carboidratos simples, açúcares, farinha, e você vai estar optando por legumes, né? Por alimentos cada vez mais ricos em vitaminas e minerais, alimentos integrais, carnes, né? Até muitas vezes magras, algumas carnes com um pouco mais de gordura, mas gordura de boa qualidade. Então, esse é um ponto importantíssimo para que você consiga se manter bem na dieta, além dessa estrutura extremamente limpa, também uma boa hidratação. Enquanto, por outro lado, a gente tem um bloco dos 20%, que é aquele bloco que ele vai adicionar refeições, ou uma refeição, ou algumas calorias que sejam livres dentro da sua estrutura da dieta. Ah, Montanha, mas se eu vou estar tendo uma alimentação 80% saudável e 20% de comida de qualidade não tão boa, por que é que esses 20% vão me trazer o resultado? Na realidade, esses 20% onde você vai estar se alimentando, dependendo do que você tem interesse, você vai poder tomar uma cerveja, você vai poder comer um sanduíche, você vai sair daquela estrutura da dieta limpa que você estava seguindo. Isso vai fazer com que você tenha o máximo de resultado psicológico possível. É isso que vai garantir que você consiga permanecer ao máximo de tempo possível na dieta, né, tornando esse processo um estilo de vida. Você pode até se perguntar, Montanha, vai chegar um ponto onde eu não vou querer mais comer livre, né, querer comer nenhum tipo de besteira? É possível. Afinal, se você lembrar lá atrás do que eu expliquei, o princípio não precisa ser exatamente 80-20, é possível trabalhar com percentual diferenciado, ou seja, 90% do tempo das calorias você vai ter bons alimentos, uma boa hidratação, enquanto 10% você vai estar, né, saindo dessa estrutura alimentar mais saudável e vai estar aproveitando um pouco mais, pode ser no aniversário, numa série com os amigos, das comidas que estão disponíveis já, que não fazem parte da tua estrutura, né, alimentar. Então, esse é um ponto importantíssimo para deixar aqui bem claro o que vai te favorecer dentro dessa estrutura. Então, muitas vezes acaba que você aproveita os 80% e quer sair da dieta, só que o descontrole acaba sendo tão grande, você acaba chutando o pau da barraca e perde o controle em relação à composição do que você está comendo e também das quantidades. Então, é importante você ter essa noção de que liberdade com moderação ela é libertadora. Tá? Ela não vai aprisionar você. Por outro lado, a liberdade ela não é uma libertinagem. O que é que eu quero falar com esse jogo de palavras para você? Por mais que você tenha momentos em que você vai sair da estrutura alimentar, não quer dizer que o fato de você sair da tua estrutura alimentar tradicional permita que você, né, coloque tudo a perder simplesmente com uma refeição. Então, é importante ter isso em vista. Essas são as vantagens, tanto do trabalho psicológico quanto do grande, né, o alto consumo de alimentos saudáveis, porém também é possível encontrar algumas desvantagens. Então, vou apresentar algumas coisinhas, né, algumas vantagens e algumas desvantagens de cada um dos blocos para que você tenha em vista essa realidade de se alimentar seguindo o princípio 80-20. Então, no bloco do 80%, o bloco 80%, ele é responsável por trazer, né,
todos os alimentos que você vai precisar para suprir suas necessidades dietéticas. Então, esses alimentos vão ser extremamente nutritivos, eles vão ser ricos em vitaminas e minerais. Cada vez mais você vai estar tendo um bom consumo de água. Isso vai fazer com que o seu corpo ele acabe absorvendo muito mais os nutrientes que você vai ter necessidade e que você está ingerindo nessa refeição. Por outro lado, pessoas que têm um paladar muito infantilizado, né, que tem aquela necessidade de estar comendo alimentos muito doces, muito ricos em açúcar, por questão de vício, ou até questão de programação desde o período da infância, ou, por outro lado, pessoas que têm problema com mastigação, onde a comida precisa ser cada vez mais processada e amassada, né? A pessoa acaba não mastigando alimentos mais rígidos, mais naturais. Isso pode ser um problema, porque pode atrapalhar essa questão da manutenção do consumo dos alimentos saudáveis. Então, a tendência de quem tem um paladar muito infantil é querer buscar sempre alimentos cada vez mais doces. Para pessoas que têm problema com mastigação, é procurar alimentos que sejam cada vez mais pastosos. E aí, quando você vai olhar a estrutura da dieta no bloco 80%, por ser composta de muitas vitaminas, muitas fibras, então, às vezes, você vai precisar consumir alimentos que precisam ser processados inicialmente na boca. Isso faz com que isso seja um problema muito grande. Ou então que simplesmente o açúcar dos alimentos não seja suficiente para aquele paladar infantil que espera o dobro, o triplo ou até 10 vezes mais a quantidade de açúcar presente. Por outro lado, o bloco 20%, ele é uma motivação para que você possa matar as vontades e não desistir do programa. É uma forma de você dar aquela extravasada, seja num dia estressante, seja num fim de semana, num momento com os amigos, alguma estrutura familiar, como aniversário. Então, ele permite que você tenha essa flexibilidade para que você possa aproveitar e não se prejudicar tanto. Por outro lado, né, existe o risco para que a pessoa acabe desenvolvendo a sensação de culpa, né, ou por não respeitar o equilíbrio na proporção, ou pelo fato de estar estagnando o emagrecimento quando ela está tendo essas refeições livres. Isso faz com que, por conta de uma saída na dieta, né, uma mudança no padrão alimentar, isso acaba muitas vezes tendo um breve e leve impacto no peso de balança, faz com que muitas pessoas se sintam frustradas pelo fato de não estarem conseguindo, naquele momento específico, porque comeram, né, de uma forma fora do processo da dieta tradicional, comeram alguma coisa que elas gostavam muito, né, acabaram se satisfazendo bastante, mas ou se descontrolaram muito na porção, ou simplesmente esse processo vai trazer essa sensação de mal-estar por ter saído de um processo mais natural. Então, é importante ter em vista esse tipo de coisa para que você consiga entender que é possível aplicar na sua dieta, no seu estilo de vida, com certeza, mas tenha consciência de que sempre vão existir, né, os efeitos positivos em relação a esses efeitos negativos, que eu nem considero tão negativos para a grande maioria da população, mas é preciso deixar isso bem claro. Vai que esse é o teu caso, né? Então, nessa aula de hoje, tá? O que é que você aprendeu? Que o princípio 80-20 ele é uma relação matemática que se repete de maneira consistente em várias partes do mundo e em várias estruturas, né? Você vai estar encontrando isso, seja no próprio processo eleitoral, você vai encontrar uma relação 80-20 em relação aos votantes, como na distribuição de barracas na feira. Se você for analisar de maneira absurda, sempre vão existir proporções, né, desequilibradas em relação à disponibilidade de determinadas frutas em relação a outras, seja na própria estrutura de resultado decorrente do teu treino, da tua dieta. Então, esse processo matemático realmente é muito presente na vida da gente. Por outro lado, também, o princípio 80-20 ele é contra-intuitivo, né? Afinal, a gente espera que o mundo seja extremamente equilibrado, quando, na realidade, o que mantém a estrutura do mundo como ela é, são os desequilíbrios que a gente encontra nas coisas do dia a dia. Em relação ao treinamento, você aprendeu que o princípio também pode ser aplicado no tempo da sessão de treino, na intensidade, no volume ou até mesmo na estrutura da programação semanal. É importante você ter em vista, caso você queira fazer alterações no seu treino, para que você consiga ter uma boa distribuição dessas variáveis, seja do tempo, seja do volume de repetições, seja da intensidade na sessão, seja no processo ao longo de uma semana. Então, é bom ter clareza e se você tiver necessidade, quiser ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Tá? Entre em contato no suporte, ou manda mensagem aqui embaixo. Eu faço questão de responder para te ajudar como organizar a estrutura do teu treino, seguindo, né, a estrutura do protocolo desse princípio 80-20. Em relação à alimentação,
Se o princípio for bem respeitado, ele vai permitir que você tenha, além de uma dieta saudável, uma dieta extremamente prazerosa. Vai garantir que você tenha alimentos bem nutritivos, como você também vai poder aproveitar um bolo de aniversário ou docinhos, caso você vá participar de uma festa, né, de aniversário. Então, nessa aula de hoje, eu acredito que você conseguiu aprender formas práticas, né, de colocar em xeque o princípio 80-20 no teu estilo de vida. Então, não é só uma questão que vai ficar no papel, você pode simplesmente começar a perceber como existe, sim, esse desequilíbrio no nosso dia a dia, né? Nas relações que a gente tem com as pessoas, no treinamento que a gente vai fazer, na estrutura da dieta, tá? Em coisas minúsculas a gente também consegue ver o princípio 80-20 em ação. Eu espero que você possa aproveitar todo esse conhecimento que eu acabo de disponibilizar para você aqui. Espero que você também comente aqui embaixo o que é que você achou, tá? Como é que você pretende aplicar o princípio 80-20, seja na nutrição, seja na estrutura dos seus treinos. Digo que você pode contar comigo, tá? Para te ajudar nesse processo. Escreve aqui embaixo, manda mensagem no suporte. Eu estou aqui para te ajudar. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima aula.